consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo privilégio, Senhor, e pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Queremos colocar o nosso coração, nossa vida inteiramente, Senhor, na Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos dê entendimento, Pai, que nós possamos declarar e viver aquilo que o salmista disse, que guardemos a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Hoje estamos com várias pessoas viajando, com certeza, e por isso estamos um número um pouco menor, mas com certeza vamos ser abençoados, em nome de Jesus, amém? Acho que falta o microfone, tá aí já, beleza. Bom dia, meus irmãos, que o Senhor ministre nos nossos corações a palavra dele nessa manhã. Então, nós estamos estudando os livros históricos que contam a história do povo de Israel. Já passamos por Josué, Juízes e Ruth, que nós vimos que passa no mesmo tempo de Juízes, que é uma história muito bonita, num tempo que nós vimos que é um tempo escuro que Israel passava. Israel mergulhava num período ali de corrupção moral, espiritual. E nós vamos ver hoje, então, o livro de 1 Samuel, num tempo também que, ali no início de 1 Samuel, que Israel continuava nesse tempo ainda de Juízes, e nós vamos ver que era um tempo que raramente o Senhor falava, tinha visões, as visões não eram muito frequentes, mas que Deus rompe o silêncio com o chamado de Samuel. Samuel, então, ele foi o último dos juízes. E nós vamos ver, então, que ele desempenha o papel de profeta e também de sacerdote. Nesse tempo, Eli era sacerdote e ele não conseguia tomar conta dos seus filhos. Nós vamos ver que seus filhos eram corruptos, cometiam coisas perversas mesmo. E nesse tempo, então, Deus chama Samuel. E num tempo que nós vemos que muitas vezes de luta, de dificuldades, mas que Deus nunca abandona seu povo e que Deus sempre tem, como nós vimos em todo o livro de Juízes também, mesmo em tempos difíceis, Deus sempre tem aqueles que ouvem a sua voz e respondem ao seu chamado. Aqui vocês podem acompanhar na apostila de vocês a autoria e data, que é incerta. Muitos estudiosos concordam que foi Samuel que escreveu, pelo menos até o capítulo 24. E o restante, o profeta Natã e Gade. E esse livro cobre o tempo de 140 anos dos livros de Samuel. O propósito, desenvolvimento da tradição profética, num período em que as manifestações eram bastante raras. E nós vamos perceber, então, aqui um período de transição. Um tempo que Deus levantava juízes. Agora nós vemos o tempo da monarquia, em que, a partir daqui, então, Deus começa a levantar reis. E nós vamos ver que Eli, o sacerdote, ele via as coisas que os filhos deles faziam, as coisas erradas, e ele não fazia nada. E hoje eu vou pedir participação de vocês aí para ler os textos. Se vocês já puderem estar abrindo aí o livro de Samuel, 1 Samuel, e alguém, por favor, leia capítulo 2, do versículo 22 ao 25.
Então, nessa passagem, nós vemos ali o comportamento, como que ele reagia com os seus filhos. Ele até tem uma fala ali para os filhos: não é bom que vocês façam isso. Mas ele não fazia nada, ele não toma atitude alguma. Até mesmo quando Deus alerta ele, nós vamos ver que ele fica passivo a essa repreensão de Deus e vem uma palavra para ele de juízo. Nós podemos imaginar como se fosse, vamos dizer assim, que só existisse uma igreja. E o pastor dessa igreja fosse, nos tempos de hoje, né, um pastor bom, um pastor que temesse a Deus, um pastor experiente, porque nós vemos ali, ele já tinha muito tempo, mas que os seus filhos tomavam dos dízimos, cometiam todo tipo de imoralidade, e o pastor ficava passivo, não fazia nada. Então, é mais ou menos isso que nós podemos imaginar que acontecia. E nós vemos, então, que Samuel foi uma luz no meio daí dessas densas trevas que pairavam sobre a nação. Samuel ele foi responsável por um reavivamento de fé na nação. Por que um rei? Então, nós vamos ver aqui que Samuel ele desempenhou um papel fundamental. Porque nós vimos que a nação ela estava vivendo em corrupção, em pecado, e ele vai trazer esse resgate dos valores que eles haviam perdido nesse tempo. Mas nós vamos ver também que Samuel não passou esse conhecimento de Deus para os seus filhos. Em 1 Samuel 8:3, alguém pode ler, por favor? E depois alguém já pode ficar com o texto de 8:5 para ler, e o 8:7. Pode ser até mesmo a pessoa, se quiser. Só um pouquinho. Então, o que aconteceu? Eles começaram a observar, o povo observava a maneira que os seus filhos estavam ali com Samuel. Eles percebem que Samuel já está com a idade avançada e eles pedem para o profeta, então, aos seus filhos, não tem como eles estarem aí servindo dessa forma em pecado. Então, nós queremos um rei, que você nomeie um rei para nós. É 8:5. Então, Samuel ele se entristece com isso e Deus dá uma palavra para ele que não foi a Samuel que eles rejeitaram, mas foi o próprio Deus que eles rejeitaram. O 7. Nós vamos ver aqui que Israel, eles estavam preocupados com as questões políticas, com a prosperidade deles. Era essa a motivação do coração deles, de pedir um rei. Eles falaram que eles queriam ser como as demais nações. Então, Deus levanta Saul. Vocês lembram no livro de Ruth como acontecia a casualidade? Nós vemos aqui também algo que parece casual, que é o chamado, então, de Saul, a escolha de Saul, que ele está buscando as ovelhas do rebanho lá, do pai dele, as jumentas, desculpe, e ele sai à procura. E ele não consegue encontrar, então falam para ele procurar um vidente. Naquela época eles chamavam um profeta de vidente. Então ele foi procurar Saul para saber Samuel para saber das jumentas. Mas quando ele foi ao encontro de Samuel, anteriormente a isso, nós vemos que Deus já havia falado para Samuel que Saul ia encontrá-lo para procurar as jumentas e esse era o rei que ele deveria ungir. 1 Samuel 9, do 15 ao 16.
Amém. Então, essa palavra mostra, né, que não foi casual, mas propósito de Deus que as jumentas se perdessem. Ele vai lá, então, ao encontro de Samuel, e ele, para ser ungido, vai ser ungido rei. E nós vemos, então, que aqui, Saul, ele era um homem, no verso, vamos ler ali, 1 Samuel 9:2, fala como que era a aparência de Saul. Então, aqui mostra que ele era um rei também que tinha uma aparência que tinha uma imponência, que ele era belo, mas que ele também não se sentia assim, porque quando Samuel fala para ele, ele fala que ele é o menor, que ele pertence à menor das tribos. Lembram que a tribo de Benjamim quase foi exterminada? Que ele pertencia à menor das tribos e ele era da menor das famílias. E, então, aqui nós vemos que quando ele busca o profeta, Samuel fala para ele que ele não precisa se preocupar, que as jumentas já estão. Ele fala onde estão as jumentas, que ele não precisava mais se preocupar, revela para ele que ele é o escolhido. 1 Samuel 9, 16, 17. Amém. Então, aqui mostra então esse rei, né, que Deus levanta para a nação, que a nação havia clamado. Nós vamos ver que foi Deus que escolheu Saul. No decorrer da história, vocês conhecem, nós vemos que ele não correspondeu às expectativas, mas ele foi a escolha nesse momento de Deus. A sua unção, ele foi ungido como rei, nós vimos já. A confirmação do chamado de Saul, desculpa. Como confirmação do chamado, o Espírito de Deus vem sobre ele. Samuel também fala isso para ele, e ele tem uma experiência que ele profetiza no meio dos profetas. 6, 9 e 10. Então, nós vemos aqui o primeiro passo, depois dele ser ungido, uma experiência com Deus. Ali, o Espírito de Deus vem sobre ele. E isso também é algo que é necessário para alguém que tem um chamado de Deus, ter essa experiência com Deus. Então, desse momento em diante, Saul passa a ser conhecido e aclamado rei. 10, 24. Então, aqui, então, ele é aclamado rei, ele é apresentado, primeiramente, quando ele foi ungido rei, foi só ele e Samuel. Depois ele profetiza, e agora nós vemos, então, aqui ele sendo aclamado rei sobre toda a nação. Nós vamos ver as falhas dele no decorrer. Ele continuamente desobedecia os princípios de Deus. Saul era religioso, ele tentava fazer as coisas à sua maneira. Ele se tornou uma pessoa desequilibrada, desobediente, até chegar, né, à tentativa de matar Davi e consultar a médiuns. Então, a partir daqui, como nós já fizemos nos outros livros, nós vamos
passar um pouquinho em alguns destaques dos capítulos aí de Samuel, tá? Então, no 1 Samuel 1-3, nós vemos que até aqui ainda não havia Samuel, não havia nascido. Então, nós estamos ainda em Juízes. E aqui nós vemos Ana, a história de Ana no início de 1 Samuel. Ana indo até o templo, porque Ana era estéril. E ela derrama seu coração diante de Deus. Ana, ela era casada e o seu esposo tinha uma outra esposa que também a perturbava por causa disso. E naquele tempo, uma mulher estéril era uma vergonha, porque ela precisava dar continuidade e descendência do marido. E para ela, era uma angústia da alma dela, era uma dificuldade. Então, ela está ali. E a palavra de Deus diz que ela derrama sua alma diante do Senhor e ela somente move os lábios. Então, ela não faz nenhuma oração audível. E eu creio que quando ela fez essa oração, que ela derramou a alma dela ali diante do Senhor, veio ao coração dela talvez uma iluminação do Espírito Santo de Deus para que ela fizesse esse voto. E ela faz um voto, que ela entregaria, né, se Deus desse um filho para ela entregaria para o Senhor. E ela tem tanta certeza que Deus responde a oração dela, que a palavra de Deus diz que ela levanta dali não mais amargurada de alma como ela estava. Ela levanta ali alegre, com a certeza que Deus já havia respondido. Você já teve uma experiência com Deus assim? De estar fazendo uma oração, as coisas não mudaram nada, digamos, ali no mundo natural naquele momento, mas você tem a certeza que Deus respondeu? Então, Ana fez isso. Ela derramou a alma diante de Deus e Deus respondeu o clamor dela. E nesses primeiros capítulos, então, nós vemos essa parte aí de Ana, e nós vemos também o sacerdote Eli, que nós falamos antes, temente a Deus, mas com filhos desobedientes, com filhos perversos. Então, aqui Deus chamou Samuel. E nós vemos, vocês devem conhecer, ler, né, o livro, enfim, conhecer a história, que no início ali Samuel não entende quando Deus está chamando ele, e ele vai lá e pergunta para Eli, até que Eli tem essa compreensão e ele fala, quando o Senhor falar com você, você responde, eis-me aqui. E foi isso que Samuel fez. E a primeira mensagem que Samuel recebeu de Deus, vocês já pensaram que Samuel era uma criança? Ele era pequeno. E ele recebeu uma mensagem dura. Ele recebeu uma palavra muito dura, porque ele recebeu uma mensagem de juízo sobre a casa de Eli. Mas nós vemos também que, apesar de Eli não saber orientar os seus filhos, ele soube orientar ali Samuel a ouvir a voz de Deus. Então, Samuel foi luz nesse tempo, do tempo de Juízes, né? Aí nós vamos aqui para o capítulo 4 ao capítulo 7. E eu coloquei aqui uma pergunta. Por que a arca não os protegeu? Aqui, eles estavam indo lutar contra os filisteus. E eles pensaram assim, vamos levar a arca. Talvez eles pensaram, nossa, a arca foi a arca que estava à frente e abriu o Jordão. Foi a arca que nós levamos e as muralhas caíram. E eles levaram a arca para a batalha. E os filisteus, quando eles ouviram falar que a arca que Israel tinha levado a arca, eles temeram muito. Porque eles sabiam dos milagres que Deus havia feito. Só que eles perdem a batalha. E nós vamos ver que, inclusive, os filhos de Eli morrem nessa batalha. Porque esse povo estava desalinhado com Deus. E nesse momento, eles usaram a arca como um amuleto, como algo que ia dar a vitória para eles, a arca, né? Vamos levar a arca que nós vamos vencer. Mas eles estavam desalinhados com Deus, os sacerdotes em pecado e sem direção de Deus, e perderam, e tiveram uma derrota ali. Nós vimos também que Deus permitiu. Eles agiram dessa forma, Deus permitiu, e o inimigo levou a arca. E nós vemos aqui que Deus defendeu o seu nome. O que aconteceu, então? Eles levaram a arca lá para o templo de Dagon, lá no templo lá dos filisteus. E no outro dia,
a imagem lá do Deus deles estava caída. Então, eles foram lá, colocaram a imagem lá de volta, né, no local. No outro dia, novamente, ela estava caída e com algumas partes quebradas. E Deus começou a ferir eles com tumores. E eles começaram a passar a arca de cidade em cidade. E cada cidade que a arca ia passando, que ia recebendo a arca, eles eram feridos. Nós vemos Deus aqui defendendo o seu nome. Era ferida com tumores. E eles começaram a pensar, será que é essa arca aí que está acontecendo conosco? Vamos fazer um teste, então. Vamos ver se for a arca. Nós vamos levar a arca. Eles fizeram algo para que a arca voltasse para o arraial lá de Israel. E se ela não voltar, então é porque é algo que é o acaso que nos aconteceu. Então eles colocam a arca, e eles colocam vacas para puxar a arca, para levar a arca, com bezerros bem novinhos que ainda mamavam. E nós sabemos que o animal ele não larga seu filhotinho ali por nada. E a palavra diz que ela foi em direção a Israel, com as vacas gritando, berrando por causa dos seus filhotes, mas elas não mudaram de direção até chegar lá em Israel. Então, eles souberam que isso era Deus, né, que havia feito. Lá em Israel, eles se alegram, mas são irreverentes, olham para dentro da arca e muitos deles morrem. Então, eles decidem levar a arca para Abinadab, para a casa de Abinadab. E lá a arca fica durante 20 anos. E Eleazar é consagrado, o sacerdote. Então, nós vamos ver aqui. Lembra que eu falei para vocês como Samuel ele foi dando correção, corrigindo ali os rumos da nação. E aqui Samuel ele conclama o povo ao arrependimento. Eu coloquei o texto aqui, mas eu vou pedir para alguém ler. 1 Samuel 7, 3, 6. Obrigada, Helena. Então, nós vemos aqui. O que mudou a situação ali de Israel? O arrependimento. O arrependimento e uma atitude, porque a palavra de Deus diz ali que eles tiraram do meio de si os balins, os astarotes, eles jejuaram, eles oraram ao Senhor. Então, não era usar a arca como eles estavam querendo usar, como um talismã, como algo ali que ia dar resultado para eles. Mas era realmente esse coração voltado ao Senhor e com atitudes, né? Aí nós estamos aqui em 1 Samuel, do 8 ao 10. Então Samuel está ficando velho e ele coloca os seus filhos no seu lugar. Então, assim como Eli, Samuel também não soube passar para os seus filhos o conhecimento de Deus. Vocês lembram lá em Josué, que Josué tinha essa preocupação de que eles passassem de geração em geração o conhecimento do Senhor. E nós vemos como o povo não conseguia fazer isso e acabava se perdendo. E aqui nós vemos também que Samuel não passou para os seus filhos o conhecimento de Deus. E então nós vemos aqui que o povo pede para Samuel um rei, né? Samuel se entristece, nós já lemos o texto anteriormente. E nós vemos que o problema aqui da nação estava sendo o quê? A motivação errada. Porque eles não queriam um rei para depender de Deus.
Eles falaram, nós queremos ser iguais às outras nações, eles queriam um sistema, eles queriam um governo. Na verdade, eles queriam alguém que resolvesse os problemas deles. Então disse o Senhor: ouve a voz do povo e tudo quanto te dizem, pois tu não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre Israel. Então aqui Deus unge, esses capítulos, Saul é ungido rei. Nós já lemos ali o texto, e nós vamos ver também que quando alguém era chamado, nós vamos ver também no chamado de Davi, isso não acontecia naquele mesmo momento. Então, houve um processo na vida de Saul. Primeiro, o chamado lá entre ele, né, Deus falou com Samuel, ele ungiu ele individualmente. Depois, veio o Espírito Santo de Deus sobre ele, teve essa experiência, ele profetizou. Depois, diante da nação, nós vimos no texto também ali que Samuel falou, ali proclamou ele diante da nação. Mas nós vamos ver ali que tem um povo, que quando Samuel, se vocês lerem esse texto, ali que está ali a referência, diz ali que teve alguns que não aceitaram Saul como rei. E Saul volta, na verdade, à rotina dele. Mas houve algo que trouxe uma mudança aqui. Que a cidade, lá, o inimigo, Jabes de Gileade, o inimigo veio atacar o Jabes de Gileade. E Saul, ele ficou indignado com aquilo que falaram que iam fazer com eles. Então isso provocou uma ira, uma indignação com Saul, que decide atacar o inimigo. Nós vamos ver aqui nesse texto que diz: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. Aí Saul, então, ele convoca todo Israel, pega o inimigo de surpresa e eles vencem a batalha. E aqui nós vamos ver também como uma indignação, como uma ira, no caso, que ele sentiu ali de algo que eles estavam sendo oprimidos, que o inimigo estava vindo contra eles, trouxe uma mudança de atitude na vida de Saul e na vida ali de Israel, que é algo que nós estamos também vivendo hoje na nossa nação. O povo sofrendo com tantas injustiças e essa indignação que trouxe a mudança. E nós vamos ver que aqui Saul, ele é reconhecido depois dessa vitória. Diante do povo, eles lançam sortes e Saul é reconhecido como rei. Então nós vamos ver também que essa autoridade de Saul foi reconhecida depois dessa vitória que ele teve. E é necessário também, né, que essa autoridade, ele recebeu essa confiança porque o povo também viu que Deus estava usando a vida dele. E ele foi líder nessa batalha em que eles venceram. Então, a partir daqui, Samuel ele passa o cargo de governador a Saul, alerta o povo. E aqui ele dá um alerta para o povo: olha, não é só ter um rei que vai resolver a situação de vocês. Vocês precisam estar no caminho do Senhor, vocês precisam obedecer o Senhor, senão vocês vão sofrer as mesmas coisas que vocês sofreram lá no tempo de Juízes. E Deus aqui envia trovão, chuva, numa época que não chovia, que não tinha trovão, para que o povo temesse, para que o povo ouvisse, o povo temeu. E Samuel, então, aqui, ele passa de governador para intercessor. Assim como também nas nossas vidas, há um momento que é necessário entregar a liderança, mas nós temos sempre uma função que é muito importante, que é interceder. E nós vamos ver que como Samuel intercedia pelo povo. Aqui eu coloquei uma frase conhecida, nossa: o precipitado no reino peca. Vocês concordam que o precipitado peca? Nós vamos ver então aqui a última fase da confirmação de Saul seria um teste. Será que Deus faz testes? Faz testes, será? O que vocês acham? Temos que passar por testes? Lendo o texto, nós vemos que Saul precisava esperar 7 dias até que Samuel chegasse para fazer o sacrifício. Mas Samuel se atrasou para o sacrifício. Será que foi um atraso mesmo?
Aí Saul não conseguiu esperar. Ele usou de bom senso. Nós falamos isso também já no livro dos Juízes. Usou de bom senso, de lógica. O sacerdote está demorando, ele foi lá e ele fez o sacrifício. E nós sabemos que o único que podia fazer o sacrifício era a função do sacerdote. O rei não poderia ali fazer o sacrifício. E Saul foi religioso. Porque quando Samuel chegou, ele falou, eu não tinha ainda aplacado a ira de Deus. Você não estava demorando, eu fui lá e eu mesmo fiz o sacrifício. E nós vemos, então, aqui essa precipitação dele, que ele não soube esperar, e Deus rejeita Saul. Alguém lê para nós. 1 Samuel 13, 13 a 14. Primeiro Samuel 14, 15. Nós vemos então aqui que apesar de Deus ter rejeitado Saul, mesmo assim, Israel aqui provou de uma grande vitória. E nós temos nesse texto, nós vamos ver a fé e a coragem de Jonatas. Jonatas, ele pensou mais ou menos assim, ele e o escudeiro dele, e ele pensou, vamos dizer assim, já que é Deus que nos dá a vitória, não importa a quantidade de homens, se é poucos ou se são muitos, é Deus que dá a vitória, nós vamos lutar nós dois. Vamos subir para a batalha somente nós dois, somente Jonatas e o escudeiro. E eles fizeram um teste. Ele falou assim, nós vamos falar assim então. Se eles falarem, sobe aqui que nós vamos mostrar uma coisa, a gente vai saber se é Deus. Se eles falarem, a gente vai pegar vocês, a gente não vai. E foi exatamente isso que eles falaram para ele. Sobe aqui, que nós vamos te mostrar uma coisa. E eles subiram. E Jonatas ali com o escudeiro, Deus deu uma grande vitória e usou a vida de Jonatas. E nesse mesmo tempo, Saul estava reunido ali com o povo. E nós vamos ver aqui a religiosidade de Saul, porque ele manda trazer a arca novamente, para consultar a Deus. E ele proclama um jejum para todo o exército. E nesse momento, Jonatas está naquela batalha. Jonatas não sabia. E a palavra de Deus diz que ele comeu o mel para se fortalecer. E então, quando Saul ele traz a arca para consultar, Deus não responde. E aqui Saul ele conclui então que tem alguém em pecado. E eles lançam sorte e a sorte cai justamente sobre Jonatas. Nós vemos aqui Saul, nós começamos a perceber essa religiosidade na vida de Saul, porque Saul fala, Jonatas tem que morrer, então. Jonatas nem sabia do jejum. E aqui nós vemos o povo mais sensato do que Saul, porque o povo fala, como que Jonatas vai morrer se Deus usou Jonatas para nos trazer uma grande vitória contra o inimigo. Então nós temos essa passagem tão legal, tão bonita. Então, o que é mais importante? Nós vemos aqui, nos capítulos 14 e 15, que Deus dá uma nova chance para Saul. E eu coloquei aqui, o que é mais importante? A oração ou a obediência? O que será que é mais importante? Nós vemos aqui que Deus dá uma ordem. Então, aqui Deus dá uma nova oportunidade para Saul. E Deus dá uma ordem para Saul. Ele fala assim, olha, vocês vão nessa batalha. E vocês vão exterminar todos os amalequitas. Não pode sobrar nada, nem animais, nem crianças, nada. Que eles tinham que exterminar tudo. E nós vemos aqui que Saul, ele deixa o rei e alguns animais. E Deus já havia dado uma palavra para Samuel. Deus já sabia disso, e Deus já havia dado uma palavra para Samuel que ele tinha rejeitado a Saul.
E aqui nós vemos, se você ler o texto, como Samuel intercedia e como ele amava Saul. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus deu essa palavra aí para ele, que ele tinha tirado o reino de Saul, a palavra diz que Samuel, ele clamou e ele orou a noite toda por Saul. Mas isso não mudou e ele precisa levar essa palavra lá. E quando ele chega lá, Saul fala lá para Samuel, né? Olha, eu fiz tudo certinho, nós vencemos, Aí o Samuel fala, mas eu estou ouvindo um barulhinho aí de ovelhas, que barulho é esse? Ele fala, isso foi nós reservamos o melhor do gado, o melhor das ovelhas para nós sacrificarmos ao Senhor. Aí que Samuel, e o rei que ele também não matou, né? Então, aqui Samuel dá essa palavra aqui para ele. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, nós formos, e se você ler todo esse texto, vamos ler ali a partir depois desse, ali o 15, 22 ao 31, vou pedir para alguém ler, porque senão vamos observar assim, o comportamento que Saul teve quando ele recebeu essa palavra. O que ele estava preocupado, qual era a preocupação dele? Vocês percebem nessa palavra como que estava já o coração de Saul aqui? Primeiro ele fala para Samuel que ele temeu o povo, então ele quis fazer aquilo que o povo queria. E a palavra de Deus diz que importa mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. E no final ele pede então para Samuel, então desce comigo para que as pessoas me honrem, para que eu seja honrado aí diante do povo, que não vejo. Ele não queria que vissem ali que o reino ele já tinha, né, Deus já tinha tirado da mão dele. Ele estava preocupado em ser honrado diante do povo. Aqui nós vemos a história de Davi e Golias. Então, que Deus unge Davi. Então, nós vemos aqui Davi não era mais com aquela aparência como nós vimos a aparência de Saul. Mas a palavra diz que eles chamaram lá os 7 filhos e deixaram ali Davi, nem chamaram. Aí Samuel pergunta, não tem nenhum filho? E no início até Samuel olha para o primeiro. E Deus fala que Deus não olhava para a aparência. Então Deus unge aqui Davi. Davi, esse homem apaixonado por Deus, que nós conhecemos a palavra. E nós vemos então que a partir daqui o Espírito de Deus deixa Saul e se apodera de Davi. E Davi aqui, ele vence Golias, que é aquele que desafia todo o exército de Israel. E então eu coloquei aqui uma pergunta para nós refletirmos. O que será que capacitou Davi? O que capacita uma pessoa a fazer um milagre
algo tão poderoso, algo tão grande diante de Deus, porque Davi foi lá e venceu um gigante. O que será que tinha no coração de Davi? O que será que fez a diferença em Davi para ele vencer esse gigante e, enfim, para ser usado por Deus dessa forma? Que Davi era diferente de Saul. Ele temia Deus, ele adorava o Senhor, ele amava o Senhor e o nome do Senhor, porque ele viu ali naquela afronta que o gigante estava fazendo, que ele estava afrontando o próprio Deus. E ele fala, você vem a mim com a tua capacidade, com a tua força, com a força do teu braço, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. E ali Davi vence esse gigante, o zelo, o temor que ele tem. E Davi também teve experiências anteriores a isso. Vocês lembram que Davi matou o urso, matou o leão? Então Deus já usou ele, já capacitou ele a vencer outros gigantes. E isso também com certeza deu fé para ele. E ele tinha fé que Deus ia dar essa vitória. E foi assim que Deus fez. Essa fé apaixonada por Deus. Da mesma forma que Jonatas, porque Jonatas foi lá com aquele monte de pessoas, ele o escolheram para vencer nessa mesma fé que não era na força do braço dele. E da mesma forma nós precisamos entender que não somos nós, mas que é o Senhor que faz, né? Então aqui nós temos, começa Davi, nós vamos ver aqui um pouco do caminhar de Davi. E se nós lermos ali os capítulos, nós vamos ver vários momentos que diz assim, e Deus era com Davi. Então, quando Deus é com alguém, Deus abençoa, não abençoa? Deus foi dando graça para Davi. E muitas pessoas foram se juntando a Davi, porque ele começou a achar graça também diante dos homens. Vocês lembram da história de José? José, mesmo na prisão, ele achou graça lá com o carcereiro. Deus abençoou a vida dele. E com Davi também aconteceu isso, só que isso também gerou problemas na vida dele. Gerou ciúmes, gerou inveja. Então, muitas vezes, quando a pessoa está ali, né, sendo abençoada, usada por Deus, isso vai suscitar dificuldades, problemas, ciúmes, porque Davi ali carregava, né, a presença de Deus e Deus abençoava ele. E muitas vezes, quando nós recebemos uma promessa de Deus, isso pode acontecer, como aconteceu com Davi, a perseguição, os ciúmes e a inveja. Nós vemos um cântico aqui que as mulheres cantam. E falam, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Esse cântico gerou um ciúmes no coração de Saul. E nós vemos mais para frente, depois, quando Davi chega lá na terra dos filisteus, eles falam, esse não é o Davi que matou 10 milhares? Então, esse cântico realmente trouxe problemas, porque levantou ali ciúmes e inveja. Mas nós vemos que Davi, ele não tinha essa ambição de tomar o lugar de Saul. Isso estava no coração de Saul, mas não estava no coração de Davi. A motivação era essa, que servir a Deus, como a Cris falou, ele era um adorador, ele queria servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Nós vemos também aqui Jonatas, porque Jonatas, ele era filho de Saul. Então ele seria, digamos, o próximo na sucessão ali do reinado. Mas Jonatas vê em Davi um homem segundo o coração de Deus. Eu imagino que Jonatas, quando viu ali Davi matando o gigante, ele viu a mesma paixão por Deus que ele tinha lá naquela batalha, que ele teve naquela batalha anterior com o escudeiro dele. Então, nós vemos Jonatas também, essa amizade tão linda, essa história tão linda que conta da amizade de Jonatas com Davi, a ponto de ele dar a armadura dele para Davi. Nós vemos em muitos momentos Jonatas sendo usado para ajudar a proteger a Davi. E aqui Jonatas não teve ciúmes, ele entendeu que Davi era um homem de Deus. E com alegria ele aceitou dar esse lugar para Davi. Ceder o reino, né? Então eu coloquei aqui Davi, Saul e Davi, uma lição, né? 2 homens, uma lição. Então nós vemos em todo o tempo ali como Saul era uma pessoa religiosa. E eu coloquei aqui uma pessoa religiosa, ela não quer vencer
Ela quer ser abençoada, ela quer que Deus faça as coisas para ela. Mas ela não está se preocupada em conhecer a Deus, a vontade de Deus, os alvos de Deus, os sentimentos de Deus. Ela quer apenas que Deus a abençoe. Ela quer ficar bem com Deus para que Deus a abençoe. E ela tenta fazer aqui, eu coloquei coisas mágicas, rituais, coisas para Deus abençoar. É fazer. Nós falamos antes ali a questão do é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui nós vemos Saul tentando fazer coisas. Tenta trazer a arca, vamos fazer jejum. Ele fazia as coisas sem buscar direção, mas aquilo que ele achava que ele tinha que fazer, coisas, até que ele acaba indo buscar a necromante, enfim, tenta fazer coisas. Nós vemos essa religiosidade na vida de Saul, tentando ser certinho, ele queria matar Jonatas. Então, seguindo essas regras, mas o coração dele, a diferença do coração de Saul e do coração de Davi, que o coração dele não estava voltado a Deus. E nós vemos aqui, se nós observarmos, faça a leitura desses capítulos, como Saul, ele vai caindo progressivamente, cada vez mais. Vocês lembram que no início ele não queria ser rei? A palavra de Deus diz que quando Samuel deu aquela palavra, eles não acharam Saul, ele estava escondido atrás das bagagens, porque ele não queria ser rei. Mas agora ele estava querendo matar Saul, porque ele não queria entregar o reinado matar Davi, desculpa, porque ele não queria entregar o reinado de forma nenhuma. Então, e no decorrer da história, da caminhada ali de Saul, nós vemos ele tendo atitudes muito nécias. Ele mata uma cidade inteira de sacerdotes, porque Davi vai se esconder lá. Davi também estava sendo perseguido injustamente. O sacerdote nem sabia disso. Inclusive os edonitas, o edonita é aquele que mata os sacerdotes, porque aqueles que estão com Saul, eles temem ao Senhor, eles não querem matar os sacerdotes, mas ele mata uma cidade inteira de sacerdotes, e depois disso ele ainda continua falando e que o Senhor abençoe, que Deus abençoe. Então nós vemos aqui como Saul foi religioso e como ele foi caindo mesmo. Aí eu coloquei aqui, qual é o teste maior que Deus dá para uma pessoa que tem uma promessa sobre a vida dela? Eu perguntei antes para vocês, será que Deus faz testes? Será que Deus faz testes? Deus fez teste com Saul, né? Nós vimos agora há pouquinho. Davi teve testes? Será que nós temos testes? Coloquei aqui Davi, nesse processo da caminhada de Davi, nós vamos ver um pouquinho mais também na próxima semana, que surgiram os salmos. Tantas palavras que nós temos ali de Davi falando. E se vocês observarem os salmos de Davi, são salmos que falam bastante de batalhas também, de lutas que ele enfrentava. Nós vemos adoração, nós vemos louvor, tudo isso surgiu nesse caminhar de Davi. E os homens de Davi falaram para Davi, porque Davi teve oportunidades para se vingar do inimigo. Ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. E os homens falaram assim para Davi: Deus tem entregado Saul nas suas mãos. Eles estavam escondidos na caverna. E Saul entra lá para fazer as suas necessidades. Ele não sabia que os homens de Davi estavam lá escondidos. E ali os companheiros ali de Davi falam: olha, Deus te entregou nas suas mãos. Está aí ó, o inimigo, ele nem sabia que ele estava lá, era só você acabar com a vida dele. Mas Davi não faz a promessa de Deus se cumprir pelas mãos dele. Eu coloquei aqui para vocês. Desculpa. Deixa eu ver, só um minutinho, então. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. Eu achei que estava. Todo o material. Bob Mumford é o autor de um livro que é A Parábola de Deus. E eu achei muito interessante e eu quis colocar isso dentro do que nós estamos estudando.
que ele fala que quando as pessoas passam por uma promessa, nós precisamos passar por 4 P's. O primeiro P é a promessa de Deus. Então, nós colocando aqui, trazendo para a história de Davi. Então, Davi recebeu uma promessa, que ele seria rei sobre Israel. O segundo P seria o princípio. Nós nunca podemos tentar fazer cumprir a promessa com as nossas próprias mãos, com a nossa força. Então, esse seria o segundo P. O terceiro P seria um problema a enfrentar. Então, qual que era o problema a enfrentar? Davi tinha Saul. Saul era um problema a enfrentar. Mas ele não se defendeu de Saul. Por isso que quando Deus falou, ali os homens falam para ele, olha, Deus te entregou o inimigo na sua mão. Ele fala não. Ele não faz isso com a força do seu braço para fazer cumprir a promessa. Então, ele teve a oportunidade, mas ele não fez isso, ele não se defendeu, ele deixou com que Deus defendesse ele, quando ele teve a oportunidade para fazer a promessa de Deus se cumprir. E o outro P é a provisão. Deus envia a provisão para que a promessa se cumpra na sua vida. Saul, então, morre na batalha. Nós vemos que ele mesmo deu fim à sua vida. Então, esses passos que eu falei para vocês. Primeiro, a promessa de Deus. O princípio, que Deus precisa cumprir essa promessa e não nós. O problema, todos teremos o problema a enfrentar, como Davi teve. E se nós colocarmos tantas situações aqui, eu dei um exemplo só. E a provisão de Deus quando nós não fazemos com a força do nosso braço. Aqui nós temos a história de Davi, a história de Nabal e Abigail. Davi, então lembra que eu falei que ele achou graça já diante dos homens. Muitas pessoas se reuniram ali com Davi. E Davi, ele andava com esses 600 homens e eles protegiam as pessoas. E em troca disso, eles pediam que eles dessem suprimentos, que eles dessem alimentos para eles. Eles haviam feito isso ali com Nabal. Só que quando eles pediram que eles dessem esses suprimentos, Nabal falou que ele não ia dar, não. E isso provocou a ira no coração de Davi. Ele falou assim, então nós vamos lá e nós vamos derramar o sangue deles. E Davi está indo assim. E Abigail, nós vamos ver aqui uma mulher tão sábia, que ela ela toma uma atitude em relação a isso. Ela já pede para os seus servos prepararem alimentos, ir à frente para entregar para Davi. A palavra de Deus diz que ela chega lá e ela se humilha diante de Davi. E Davi escuta a Abigail. E eu vejo aqui também a sensibilidade de Davi. Ele não deixou a ira, aquela situação em si que ele estava vivendo, dominar. Porque ele parou e ele ouviu uma mulher. E nós sabemos como uma mulher naquele tempo não tinha muita voz. E ele ouve Abigail. Ele ouve que é Deus falando com ele. E ele não exerce ali a vingança. E Abigail fala para ele, você não quer que isso fique na tua consciência depois. E você derramar um sangue inocente. Então aqui nós vemos também o coração de Davi ouvindo a voz de Deus e deixando de fazer o que ele ia fazer. As chances que ele teve para matar o inimigo. Teve um outro momento que ele vai até Saul, ele pega ali o negócio que ele usa para água, ele pega a lança dele para dizer para ele, olha, essa não é a intenção do meu coração. Eu estou aqui, onde que está a tua espada, onde está a tua lança? Está aqui comigo. Porque eu fui lá pegar para te mostrar que não é essa a intenção do meu coração. Porque Davi sabia, e Davi mesmo fala, na hora certa, Deus vai fazer. Eu não sei se vai ser na velhice, eu não sei se vai ser em guerra ou numa enfermidade, mas Deus vai fazer, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Essa era a postura de Davi, esse era o coração de Davi. Mas Davi, para fugir, para parar, para ter paz, ele acaba indo para a terra dos filisteus e fica lá por muito tempo. E graças a isso, Saul não vem mais persegui-lo. E aqui nos últimos capítulos, eu coloquei uma pergunta. Qual o papel de um líder, diante de uma crise? Porque aqui, Davi passa por uma situação bem difícil. O que acontece? Ele está na terra dos filisteus, está ali, vencendo as batalhas ali, e Israel vai lutar contra os filisteus. Claro que Davi não ia lutar contra o seu próprio povo.
apedrejá-lo. Ele também passou por essa situação, por tudo que ele estava sentindo. E a palavra de Deus diz que, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Então, Davi foi consultar ao Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor primeiro interiormente. Deus falou com ele. Deus deu direção para ele e falou: Senhor, nós vamos lá, nós vamos vencer essa batalha. E Deus fala para ele ir, que eles iam recuperar tudo. E eles recuperam todos os seus familiares, e eles trazem, inclusive, despojos. Então, Deus transformou esse mal em bem. Nós vemos ali como podemos aprender ali com a postura de Davi num momento de crise, que o primeiro passo dele foi o quê? No Senhor. E que esse seja também o nosso passo quando nós passamos por alguma crise. Aí, aqui o final, nos últimos capítulos, Saul consulta a uma necromante. Deus havia proibido terminantemente a consulta a necromantes, e Saul, no reinado dele, ele havia mandado exterminar todas, e sobrou só uma, e foi essa que ele foi lá consultar. Lembram que Samuel havia falado naquela palavra para Saul que a rebeldia era pior do que pecado de feitiçaria? Nós vamos ver Saul caindo e caindo até ele cometer o pior pecado ali que ele poderia cometer, que ele cometeu. Além de ele ter matado os sacerdotes, ele vai fazer a consulta à necromante, que não poderia, Deus tinha dito, determinado que não poderia consultar. E esse texto está em 1 Crônicas, que também se refere aqui à história de Saul, e fala assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Então, nós vemos aqui o fim de Saul. Que lições nós podemos aprender com Saul? Saul foi ungido por Deus? Foi ungido por Deus. Recebeu o Espírito de Deus sobre ele? Recebeu. Nós lemos naquela palavra que quando ele recebeu o Espírito de Deus, ele foi transformado em um outro homem. Mas ele teve um fim tão triste, porque ele precisava compreender que Deus ainda era rei sobre Israel, que quem reinava através da vida dele era Deus. E ele não obedece à orientação do profeta, que era a orientação que ele recebia de Deus. Ele faz as coisas da sua forma. E nós aprendemos aqui que é possível muitas vezes as pessoas terem experiências com Deus, serem usados por Deus, mas terminarem mal. Como foi o exemplo que nós vimos aqui na vida de Saul. Deus pode fazer a parte dele, mas nós precisamos corresponder. Sempre tem a parte nossa. E a nossa parte sempre está na obediência à palavra de Deus, naquilo que Deus pede para cada um de nós. Então, Deus queria, o governo de um rei nesse momento era que fosse um rei, mas esse rei, uma teocracia por meio da monarquia. Que esse rei que fosse levantado fosse um rei que fosse ali caminhar na direção de Deus, o que não aconteceu com Saul. Então, Deus mostra também que nós vamos ter êxito se nós permanecermos na sua vontade. E isso aconteceu, então, lembro que Deus havia predito, Deus havia falado, vocês querem um rei, Deus deu um rei da forma que eles queriam, mas esse rei acabou errando e fazendo coisas tão ruins. Conclusão, então nós vivemos dias semelhantes, pessoas descontentes com a vida, descontentes com a liderança, descontentes com o trabalho, lutas e situações que nós precisamos viver. Mas nós vemos que o contentamento é um pré-requisito, e se vocês têm essa conclusão aí na apostila de vocês, para que nós sejamos abençoados, nós precisamos ser gratos, nos alegrar. E a maior alegria que nós temos, que nós já recebemos todos aqui, é a salvação, a maior bênção que nós já recebemos. E nós vemos que aqui nesse livro de Samuel, pedir um rei representava a vontade humana em detrimento da vontade de Deus. Era para Deus ser o rei deles. Não precisava eles ter outros reis. Eles quiseram ser igual às outras nações. Que nós possamos, então, reconhecer sempre a vontade de Deus como a melhor para a nossa vida. E, por fim, eu coloquei aqui um texto, vocês não estão vendo, né? Deus ainda era o grande rei.
Esse texto está em 1 Crônicas 29:11, que diz assim: Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Tu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. 1 Crônica 29:11. O Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Deus abençoe vocês. Amém. Faltou, né, o finalzinho ali para a gente visualizar, mas vai estar lá no grupo do WhatsApp, né? Você pode olhar ali e anotar e aprender mais. E só uma observação: Davi, ele esperou mais ou menos entre 18 e 20 anos, desde o dia em que ele foi ungido rei até reinar de fato, né? Nesse processo de espera e do trabalhar de Deus na sua vida, né? E nós vimos, né, no texto, quando fala o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, porque o Espírito Santo não havia sido derramado, né? Então, em todo o Antigo Testamento, os profetas e esses textos, o Espírito Santo vinha especificamente sobre uma pessoa, sobre um ato, trazendo uma palavra. E hoje nós temos o Espírito Santo constantemente na nossa vida. Então, olhando, será que não podemos matar os gigantes? Com certeza, porque o Espírito Santo está em nós, ele está em nós, né? Quando Jesus subiu ao céu, ele enviou do seu Espírito, e agora eu e você, quando recebemos a Jesus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo Teu ensino, pela Tua palavra. E nós recebemos mesmo a Tua graça, a Tua direção. Pai, e pedimos que o Senhor nos ensine a depender do Senhor, Pai, a ouvir a Tua voz, e nos livra, Senhor, de sermos precipitados, nos livra, Senhor, de tentarmos querer apagar ou ultrapassar processos do Senhor na nossa vida, mas que possamos esperar o tempo correto de todas as coisas, ó Deus, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.